pela linha telefônica o procurador de contas, Bandeira de Mello, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da FAM. Entrevista. Meu caro procurador, bom dia. Bom dia, Narciso, todos os ouvintes da FAM FM, estou aqui à disposição. Bom dia para todos. Nós agradecemos sua atenção ao nosso trabalho. Na semana passada, uma informação circulou e chamou bastante a atenção. O Ministério Público de Contas está preocupado aí com a questão das taxas de esgoto que estão sendo criadas nos municípios. Por que esse pedido para uma fiscalização específica em cima dessas taxas, meu caro Bandeira de Mello? Bom dia, fique à vontade para poder explicar isso aos nossos ouvintes. Veja, esse pedido, na verdade, é um pedido do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas, foi oriundo de uma representação do procurador, meu colega, doutor Eduardo Curti, que é quem trabalha essa parte ambiental no Ministério Público de Contas, e tudo isso se originou do advento, isso no ano passado, da Lei 14.026, a Lei Federal 14.026 de 2020, que fez modificações na Lei 11.445 de 2007, que trata exatamente da política de saneamento e de regulação da disposição de resíduos sólidos. E essa norma veio a dizer que os entes públicos eles devem instituir essas taxas, notadamente aí no caso específico, acho que a novidade é a taxa para limpeza urbana e a disposição de resíduos sólidos. Essas taxas devem ser criadas para exatamente garantir a sustentabilidade ambiental desse tipo de disposição. Por quê? Por que isso? Qual é a ideia? Porque realmente a gente precisa ter, digamos assim, uma política, e tanto de saneamento como de disposição de resíduos sólidos, que seja sustentável e que seja capaz que seja ambientalmente correta. Não se admite mais disposição de resíduos em lixões, em aterros que não sejam aterros sanitários, como também deve-se procurar a totalidade das políticas de saneamento. Então, em relação especificamente às taxas de limpeza urbana e de disposição de resíduos, essa lei veio dizer que os entes públicos devem implementar essas taxas, enquadram elas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz o artigo 14? Ele trata exatamente da questão da renúncia de receita. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que todos os tributos devem ser implementados e, se não forem implementados, tem que ser explicado o porquê e de onde vai vir a fonte de financiamento para financiar essas questões. Enfim, então o papel do Ministério Público de Contas é o papel de garantir o cumprimento das leis. Então provocamos o Tribunal de Contas para que seja averiguado. No primeiro momento, vamos indagar aos municípios sergipanos o que é que está sendo feito em relação a esse novo enquadramento legal em relação à instituição dessas taxas, e depois, num segundo momento, verificar se elas não forem implementadas, se está sendo cumprido o regime da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se elas não forem implementadas, tem que prever fonte de financiamento, tem que prever as medidas de compensação, o que é que são exatamente dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que prevêem para esse tipo de regime jurídico. Agora, meu caro Bandeira de Mello, a gente tem observado em alguns municípios uma verdadeira briga política diante dessa questão da implementação da taxa de esgoto. E há também aqueles gestores que estão aproveitando, digamos assim, desta orientação que os vereadores estão dando em reprovar a criação dessas taxas para tentar se resguardar. Aí eu pergunto, o município em que acontecer isso, o prefeito envia, conforme a lei federal solicita, o projeto para a criação da taxa. Os vereadores, para evitar desgaste com a população, reprovam a criação da taxa. Esse prefeito, ele está resguardado? Veja, Narciso, essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que antes de tudo, o que tem que ficar claro é de que nós precisamos, apesar de ninguém gosta de pagar tributo, mas nós precisamos ter um meio ambiente equilibrado e que isso seja sustentável ao longo dos anos. Então, não se pode admitir
realmente, mas essa questão não existe saneamento, e ser os resíduos sólidos ser colocados em lixões. Isso custa dinheiro para implantar o saneamento e custa dinheiro também para implantar os aterros sanitários. Então precisa de fonte de financiamento e isso precisa ser financiado por toda a sociedade. No caso específico, realmente o que tem que se acompanhar, o prefeito ele não pode obrigar realmente a Câmara a aprovar. Mas as contas que são analisadas pelo Tribunal de Contas, eles são do município como um todo. São do município como um todo. Então, evidentemente, essa parte, responsabilidade para o ato legislativo é algo realmente muito, não é ordinariamente cabível, mas realmente ele se resguarda no primeiro momento, mas tem que se ver, realmente sempre ter tudo que o cerca para verificar se essa rejeição é rejeição legítima, se não houve, digamos assim, um acerto entre executivo e legislativo para que isso já não tenho fosse dúvida que em muitos municípios isso está ocorrendo. Então tudo pré-combinado, eu vou mandar, vocês reprovam aí, fica tudo certo. Mas nesse ponto aí são temas sensíveis e aí realmente o diálogo e o esclarecimento, isso é muito importante. Ninguém gosta de pagar tributo, mas a gente tem que preservar as nossas cidades, os nossos municípios para o futuro. Então não adianta a gente fugir disso digamos assim, a gente consegue adiar essas questões por 1, 2, 5 anos, 10 anos, mas toda vez que a gente vai adiando, a gente vai criando um custo que vai se avolumando. De repente vai ter que implantar tudo de uma vez e já com consequências, com contaminação do lençol freático, com disseminação de doenças. O investimento em saneamento, em investimento em correta disposição de resíduos sólidos, esse é um investimento que se multiplica em termos de saúde. Então, quando se investe nessas áreas, se investe muito menos na saúde, porque se evitam muitas doenças. E se protege exatamente o meio ambiente para o futuro. É uma lei federal, tem as suas condicionalidades, como entra na lei de responsabilidade fiscal. Essas questões vão ser discutidas, porque bem ou mal vai precisar, digamos, se ele não implementar a taxa, ele vai ter que demonstrar fiscalmente, acho que talvez seja a grande questão, ele vai ter que demonstrar fiscalmente, ele vai ter que abrir espaço no seu orçamento para demonstrar que o seu orçamento é capaz de arcar com aquele serviço sem precisar da taxa, ou que precisou abrir esse espaço porque não conseguiu a aprovação da taxa. Então, acho que é importante ter esse diálogo, ter esse esclarecimento de que é uma questão necessária e que Sergipe ainda tem muito a avançar em relação tanto ao saneamento quanto à questão da correta disposição de resíduos sólidos. Então, no orçamento de 2022, para que a gente possa ser mais específico, que é o que os prefeitos estão enviando agora, o gestor vai ter que apontar de onde ele vai tirar o recurso para fazer essa questão da gestão dos resíduos sólidos. Ou seja, a Câmara reprovou, ele não vai ter recurso extra. Ele vai continuar com o mesmo valor, mas vai ter que tirar de algum lugar para poder fazer essa questão da gestão dos resíduos sólidos no município. É isso, procurador? É exatamente, Narciso. Você foi no ponto exato. Porque o que é que muitas vezes se diz? Muitas vezes o município diz, olha, eu não tenho recurso para contratar um serviço correto de contratação de um aterro sanitário para que os resíduos sejam colocados corretamente de acordo com o que prevê a legislação ambiental. Não tenho recurso para isso. Sim, mas você pode implementar uma taxa em relação a isso para que tenha exatamente essa sustentabilidade econômica. Sim, mas eu não consegui, não quero colocar essa taxa. Muito bem, então se você não quer fazer a taxa, então vai ter que tirar recursos de outras áreas, porque essa parte ambiental, muitas vezes a gente não percebe como urgente, mas ela é urgentíssima em relação exatamente a tratar questões que podem trazer consequências gravíssimas nos próximos 10, 15, 20 anos. Inclusive, é um clamor mundial em relação a tudo isso, que o Brasil e Sergipe não pode ficar fora dessa preocupação.
Beleza. Meu caro procurador Bandeira de Melo, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento aqui, pelo alerta feito aí para os gestores, né? Não adianta ficar neste jogo político achando que no próximo ano vai estar livre aí de uma fiscalização. Quais são as consequências que o gestor pode ter se não reservar recursos para essa questão da gestão dos resíduos sólidos, obedecendo à lei federal e se permanecer neste jogo aí de não aprovação das taxas nas câmaras? O pior cenário, Narciso, sempre digamos assim, ele não implementar o que deve ser feito. Então, ele tem que ter esse funcionamento de ter a contratação, de ter o serviço da coleta e, principalmente, a disposição dessa coleta de resíduos sólidos, o lixo, no local apropriado, no aterro sanitário, as estações de transbordo, até que o destino final seja um aterro sanitário. Isso é que é o mais importante e que não sendo feito pode ter consequências maiores. Essa questão orçamentária de organização da receita e previsão do orçamento, isso tudo é avaliado no âmbito das contas anuais que são prestadas anualmente. E isso pode gerar uma ressalva, uma determinação, mas no limite e na reincidência a depender de outras circunstâncias, pode levar no limite até a própria não aprovação das contas anuais. Além de outras sanções, como por exemplo a multa, algo nesse gênero. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua atenção ao nosso trabalho. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado, meu caro procurador Bandeira de Melo. Eu que agradeço, Narciso. Eu agradeço a grande audiência aí da Fã para a gente poder divulgar aqui o trabalho e esses importantes esclarecimentos sobre a gestão ambiental aqui na despesa pública. Muito obrigado.